Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro do Labotec Investidor, trazendo para vocês mais um relatório judicial. E dessa vez estaremos falando aqui do Kiluma, que é o nosso famosinho, é o Kizu 11, certo? Esse relatório aqui, ele é referente ao mês de fevereiro e vamos dar iniciativa aqui ao seu resumo. Ele vem falando aqui que o seu último dividend yield aí, em relação agora ao mês de março, que foi distribuído, ele foi de 7 centavos. E o seu dividend yield aí, por mês, ele está em torno de 0,99%, praticamente 1% do seu dividendo. E aqui nos seus últimos 12 meses, ele vem totalizando aí 12,3% ao ano. Então, uma rentabilidade bem bacana para esse. Temos aqui o início desse fundo, ele já tem aí praticamente 5 anos no mercado, ele iniciou em dia 8 de 10 de 2020. E o seu início de negociação na bolsa ele já foi praticamente quase 5 meses depois, né? 3 meses depois, aí em 2021, certo? A sua taxa de administração, uma taxa até considerável aí de 0,60 ao ano, não tem taxa de performance, o prazo de duração indeterminado e a cota patrimonial ajustada, né? Ajuste de 18,32%. E hoje o seu valor patrimonial na data que esse relatório foi gerido, né? Está em torno aí de 333 milhões. Então aí já vem um capital até passando aí da casa dos mil, né? Vamos lá. Aqui o seu PL de mercado está 312. E vamos aqui ver aqui a política que é que esse fundo tem aqui, né? Passar para vocês aqui. O fundo tem por objetivo seguir a carteira teórica do índice de referência, o SUN 30. É o índice cuja a metodologia da carteira pode ser verificada no site, esse aqui é o site do SUN, certo? O SUN, Fundos Imobiliários, é um índice de retorno total que busca refletir, por sua natureza, a combinação de variação de cotas de sua carteira de fundos, componentes com a distribuição de proventos que estes fazem periodicamente. Então, ele faz parte aí desse SUN, certo? E aqui temos aqui o número de cotistas, temos aqui o valor patrimonial, esse fundo fechou no meio desse relatório. Aí tem a cota de mercado de fechamento no dia 28 do 2, ele fechou aí por volta de 7,05 centavos. E a sua cota do mercado sobre o capital para a sua cota patrimonial ficou aí de 0,94 vezes, né? Para receber algumas informações do fundo da Quilino, leia esse QR Code aqui, caso vocês queiram entrar mais em detalhes. Você vai pegar o celularzinho de vocês para fazer aí a bipação do QR Code, certo? E ele vai direcionar vocês aí uma página para que vocês possam estar aí por dentro, certo? Aqui vem o fundo falando aqui do seu desempenho. Vou até diminuir aqui só um pouquinho o zoom, certo? Algumas informações. Eu não vou estar entrando em tanto detalhe nessa parte, mas aqui eu vou passar devagarzinho aqui para que vocês possam estar identificando. Né? E aqui o seu desempenho no mercado secundário, durante o mês, o volume financeiro do mercado secundário e o número de negócios diminuíram em relação ao mês anterior. A base de cotas reduziu marginalmente, mas segue próximo de 113 mil. Sob a ótica do preço secundário, a cota do piso segue com um desconto para seu VP, ou seja, valor patrimonial. Então, vemos aqui que o seu cotas, aqui esse foi o desenvolvimento do mercado secundário. Aqui vem o número de cotista, né? Temos aí uma queda de 1,4% sobre esse fundo. Vem o seu PL de mercado está em 312 milhões. Os seus negócios, né, por dia teve aí uma diminuição de 27,8%, né? Em torno aqui, o valor aqui foi 2.553 por dia. Né? E o seu volume de negociação médio diário foi de 471 mil, certo? Fechando aqui no mês. Então vemos que ele teve só alguns picos aqui de negociação, mas ele manteve aqui praticamente bem mais estável aqui. Então seu volume de negociação desde o início, média diária, foi de 1 milhões, né? Vou botar aí arredondando, vamos arredondar aí para 1 milhão, né? Desde 15 de 1 de 2021, certo? Aqui vemos aqui o desempenho do fundo em relações aqui aos estados do Brasil. Vemos aqui que ele vem bem distribuído aqui em diversas regiões e vemos aqui que ele está presente aí em 4.350 cidades. Então ele tem uma certa diversificação, né? Aqui vem o número de cotas, 112.741 mil. E deixa-me descer aqui o seu crescimento médio. Temos aqui que em janeiro de 2004 ele chegou aqui o seu ápice de crescimento médio e vemos que de lá para cá ele vem caindo bastante em relação a um ano atrás. E o fundo ele vem aqui
na alocação por fundos de investimento. Então, vemos aqui a porcentagem que ele tem uma grande exposição, entre aspas, né, aqui no BTLG11 e o QNHY11. E não chega a ser uma exposição tão alta, porque não chega nem a 10% do fundo. Se você perceber aqui, ele está aqui, ó, se você entrar em detalhe, na verdade, você vai ver que ele está em torno de 3,8%. Então, se esse fundo aqui, ele por algum motivo, ele entrar em estado de calote, e vemos aqui que ele vai interferir em torno de 3,8%. E vemos que ele tem aqui uma grande exposição em outros. Aqui ele também tem aqui, ó, no XRF11, tem 3,5, o VISC11, XPL11, então ele tem alguns fundos aqui bem, bem bacana. Apesar que tem alguns fundos, KNRC13, IH11, alguns fundos famosos que temos aí hoje. Então, a quantidade de seus ativos vem totalizando aqui, ó, 39 ativos, né, que é a sua composição da carteira. Ele está alojado. E se formos ver aqui o gráfico de rosca, ele vem, né, distribuído aqui por setor. Então, vemos que a sua maior parte de exposição aqui ele está no setor de papel, que é 32,6%. Ele vem aqui com 23,5% em galpões. Ele vem com 13,1% em shops, 9,4% em híbrido, lajes corporativa 10%, bancário, varejo, 3,2%, liquidez, ele vem com 2,5% e renda urbana está com 5,2%. Então, essa é a composição da sua carteira por setor. E se vemos aqui por classe de ativos, vemos que ele tem aqui uma grande exposição, né, em cotas de fundo, que é em torno de 97,5%, e apenas 2,5% em renda fixa. A tese base de criação do índice do SUN, aqui, explicando aqui um pouquinho, né, como funciona essa questão do índice SUN, que eu não vou estar entrando tanto em detalhe, que vocês possam estar dando uma comparada aqui, ó, cota patrimonial, aí vem aqui o IFIX, que é o comparatório do índice, né, dos fundos, e aqui em relação ao SUN 30, beleza? Aqui vem a questão da sua distribuição nos últimos 12 meses. Vemos aí que em março do ano passado estava em torno de 10,73 e hoje, agora em fevereiro, ele fechou aí com 11,91. Então, vemos aqui essa grande diferença. E aqui o seu dividend yield, essa parte do gráfico aqui, e os rendimentos, né? Quanto ele pagou, né? Ele vinha pagando aqui 0,075 e hoje, no mês de fevereiro, foi para 0,70. Então, ele diminuiu aí 0,005, né? Aí vemos aqui a sua demonstração de resultado mensal, a sua parte acumulada da receita dos ativos de janeiro. E em fevereiro vemos que ele teve uma diminuição. A questão dos seus fundos, também tivemos aqui uma grande diferença. E os seus rendimentos, também vemos, consequentemente, uma caída. E a sua renda fixa líquida, foi esse valor aqui, vemos que também deu uma caída considerável também em mês de fevereiro. Aqui vem alguns impostos e despesas, que vemos aqui que no mês de fevereiro não caiu, pelo contrário, as despesas aumentaram um pouco, considerável, né? O lucro de caixa, ele vem aqui, também ele teve uma caída, consequentemente, lógico, devido a tudo que veio acontecendo lá em cima, como já foi falado, e a sua questão do valor de cota. Então, tivemos aqui uma pequena diferença positiva em relação ao mês anterior. E essa distribuição permaneceu aqui em torno de 7 centavos, certo? E aqui é a sua composição de resultado. Então, a sua composição aqui foi de 0,75, ele fez 0,73, 0,75, 0,73, 0,75 já distribuiu 0,76, 0,75 já distribuiu 0,73, 0,70 ele já distribuiu 0,76. Aí ele veio aqui também, 0,70, 73, 68, 70, meio que equilibrando para tentar manter aí uma constância de dividendo. Então, aqui vem a questão do ganho de capital, vemos aqui que ele teve de 0,007, aqui eu acredito que é 0,002 por cota, e aqui de 0,09 e 0,010. Então, vemos aqui também alguns detalhes do fundo, né, próximos passos, que é o que o fundo deixa aqui para vocês. Eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Com os fundos imobiliários sendo impactados negativamente pelo cenário de abertura da curva de juros futuros e de expectativa de inflação, o lucro das posições e o apetite para a realização de ganhos se reduz. Com relação ao que vemos hoje, né, com o mercado, com essa incerteza e com essa taxa de juros, o fundo ele não consegue estar vendendo, né, alguma atividade, já que todos os fundos praticamente da bolsa hoje ele vem tendo
queda brusca. Apesar que tem alguns fundos, eu vou citar aqui um exemplo de um FIAG, né, que ele é entrelaçado ao CDB, ao CDI, certo? Ele vem crescendo, né, aproveitando essas taxas. Ele também é um fundo de papel, mas no ramo do agronegócio, né, que investe em CRAs, certificado de igual ao certificado de recebíveis do fundo de papel, só que na parte do agronegócio. Então, com isso, realmente a empresa ela fica meio impossibilitada de fazer ganho de capital. Né? Olhando para frente, esperamos menos oportunidade de realização de ganho, de forma que os resultados passarão a ser mais dependentes do carrego do fundo. Ou seja, infelizmente, com essa situação, ele não consegue vender nenhum ativo de sua carteira, pelo menos agora, nesse momento, para que haja um ganho de capital, para que possa, né, dar uma variada em sua composição da carteira. Então, a gestão optou por seguir com a distribuição de 0,070 por cota, número mais próximo daquilo que é o resultado do fundo quando não há ganho de capital. Ou seja, aquilo que a empresa ela vem ganhando, sem ter essa questão de venda, que é essa renda extra, tal, ela está optando, a gestão está optando em manter essa constância. Para a gente também é até bom, porque nós sabemos quanto é que vamos estar ganhando no próximo mês. Né? E aqui algumas explicações, que eu também não vou estar entrando em detalhe, que é o índice Suno 3, quais são os critérios de inclusão, e quais são os papéis daquilo do fundo e tal. O Kizu é um ETF ou um fundo de fundo. Então, explicando aqui, né, para você, o que é o Kizu. O Kizu nada mais é um fundo de fundo com gestão ativa dentro dos parâmetros do índice, ou seja, ele é um fundo, um FOF, ele é um fundo que investe em outros fundos, beleza? Qual é o prazo para a atualização do índice Suno? Então, exclusivamente de 10 anos, renovável para outro período da mesma duração. Então, esse é o prazo do fundo estar inserido aí no Suno 30. Né? E qual é a taxa de administração do Kizu? Vemos lá no início, que é de 0,60, e não cobrando taxa de performance, isso aí também é muito bom. E qual é a prioricidade do rebalanceamento do índice Suno, do Suno 30, ou seja, há um rebalanceamento, né, de carteira a cada 3 meses, trimestral. Então, o fundo ele já deixa explícito aqui. E esse foi o resumo do relatório do fundo. E vamos ver aqui hoje, nessa data presente, como é que esse fundo está. Hoje, esse fundo, ele é um fundo base 10, certo? Ele está custando hoje 7,04 no dia que esse vídeo está sendo produzido. E ele está com dividend yield aí nos últimos 12 meses de 11,92. Ele está com P sobre VP de 0,94, ou seja, ele está com deságio aí de 6%. Né, de 6%, 0,6%, né? A sua liquidez média diária hoje, ele está em torno de 396,12 K, né, mil, e a sua variação nos últimos 12 meses, vemos aqui, se eu colocar aqui em torno de um ano, ele saiu aqui de 8,36 e está custando hoje 4, né, praticamente aí R$ 1,27. Ele caiu durante esse ano, certo? Como não é apenas esse fundo, certo? E se você tivesse investido aí há um ano atrás R$ 1.000, esse fundo estaria te valendo hoje, né, que é quanto o mercado está disposto a pagar. Se você tivesse esses R$ 1.000 lá, ele ia estar valendo para você 839,09 centavos. Aqui algumas rentabilidades que eu utilizo aqui, o investidor 10, então eu uso o TO, eu consigo ter acesso a mais algumas informações que você também, caso você se interesse, você vai lá, abre uma conta no Investidor 10, pega o plano Pro, você vai ter as mesmas funções que eu tenho. Eu, particularmente, eu uso para fazer a gestão da minha carteira e também a carteira do canal. E paga aí R$19,90 por mês, que me dá praticamente tudo que eu preciso hoje para poder fazer o controle de minha carteira. Né? E vemos aqui mais informações do fundo, CNPJ, o nome, o público-alvo, né, o tipo do mandato, que ele já diz aqui explicitamente que ele é um FOF, né, um fundo de fundo. Aí vem o prazo de duração, o tipo de gestão que é ativa, a taxa de performance, e é em torno aí de, para quem não sabe o valor que é cobrado sobre essa taxa, é em torno aí de R$ 15.000 mensais, né? Aqui vem o seu número de cotista, hoje presente a 112,636 mil, né? A quantidade de cotas emitida é 44.196,39, né? Mil cotas, e aqui vem o seu valor, que é quanto de fato esse ativo ele vale hoje, ele vale 7,53 e hoje está custando 7,04 centavos. E tem aqui o seu último rendimento, que é em torno de 7 centavos, como já vem distribuído. E o seu valor patrimonial, que hoje ele está em torno de 332,81 milhões. Beleza, pessoal? Aqui alguns comparatórios, caso você queira estar comparando aí. E deixa eu ver aqui mais.
Aqui vem falando sobre o seu dividend yield no mês, aqui dos últimos 3 meses, 6 meses e um ano, certo? Ele vem, de fato, se você prestar atenção, ele deu uma subida aqui no mês de janeiro e caiu para 0,99, mas mesmo assim, nos últimos 12 meses anteriores, ele ainda se encontra bem maior. E aqui vem a sua questão da sua constância, vemos aqui no gráfico nitidamente a sua constância no valor dos seus dividendos, certo? Ele saiu aí de 8, arredondando para 8, para 7 centavos, certo? Então ele anuncia aí a sua data no último dia do mês. Vemos aqui que no mês de... Ele já anunciou, na verdade ontem, qual vai ser o seu dividendo e ele já está mostrando aqui que vai ser 0,7 centavos. E quem for receber, quem tiver com esse fundo, né, quem comprou ele até ontem, ele vai estar aí pagando na metade do meio, né, do mês. E aí é dia 14 do 4. E vamos lá. Vamos saber um pouco mais de quanto eu precisaria para estar fazendo o efeito bola de neve, certo? Quantas cotas seria necessária? Então vamos lá. Quantas cotas? Se eu pegar o valor das cotas, da cota unitária, dividir ele pela a quantidade de centavos, né, que é a quantidade de dividend yield, eu teria 100 cotas. Então, o número de cotas necessário para gerar o efeito bola de neve, ele seria 100 cotas. Tudo bem? E para eu saber quanto é que eu iria investir, né, para eu chegar a esse valor de 7,04 centavos. Então, se você teria que pegar as 100 cotas vezes o valor dele unitário, você teria que tirar do seu bolso aí R$ 704 e você estaria no outro mês já vendo o efeito bola de neve acontecer automaticamente. Beleza, pessoal? Aqui tem mais algumas informações que eu estou descendo aqui para vocês. E a fonte que eu trouxe esse relatório aqui, se você pegar aqui o Investidor 10, você for lá embaixo em relatório, em comunicado do Kizu, você vai ver aqui, ó. Eles soltaram no dia 19 do 3, né, que é esse relatório. E é só clicar aqui do lado, ele vai te direcionar aqui para outra aba e só pegar o relatório e conferir com vocês. Lembrando que o Labotec Investidor não vai no canal de vocês, não vai no privado de vocês, não vai no direct, não faz nem indicação, nem de compra, nem de venda. Tudo que está aqui sendo divulgado é para aprendizado. E se vocês se interessarem pelo fundo, tá aí a ferramenta, pesquisa mais um pouco. Se o fundo ele for compatível com sua estratégia, tudo bem. Lembrando que ele é um fundo base 10. Beleza, pessoal? Logo mais estarei soltando esse vídeo para vocês. E confere, esse mês aí vamos estar avaliando a nossa carteira mais uma vez, como foi que se comportou nesse mês de março. Beleza? Estaremos também investindo lá com um simulado que é 5% do meu salário mínimo, ou seja, é voltado para quem realmente é assalariado, ou você que é acima ou ganha mais do que o salário mínimo, investindo 5% na prática, aqui junto com vocês, né, na carteira simulada, e também no decorrer do mês também tem o nosso aporte, né, da liberdade financeira com R$ 100. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajuda aí, fortalece e até o próximo.